Oi, oi, vamos esperar o pessoal entrar. Já vou colocar aqui o comentário para fixar. Boa noite a todos. Estão entrando agora para falar um pouquinho sobre acessibilidade. Esqueci de botar meu fone. Peraí, tô desinosando. Quem nunca? Oi, gente, agora estão me ouvindo? Tinha esquecido de colocar o fone. Alguém me responde aí se está ouvindo, por favor. Renata Lilian, tá ouvindo? Responde aí, sim, não. Tudo certo? Todo mundo ouvindo? Fechou. Obrigada, gente. Vamos lá então com a live de hoje. Essa live é a live Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. E hoje a gente vai apresentar a Thaís Frota. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu também sou arquiteta e urbanista, me formei na UFSC, aqui em Floripa. E também sou mestre em arquitetura e urbanismo, também aqui pelo Pós-Arc da UFSC. Eu sou consultora em acessibilidade, trabalho com laudo, com projeto, com todas as questões relacionadas à acessibilidade. E o objetivo dessa live aqui é que vocês conheçam todo mundo que é envolvido com acessibilidade. Primeiro eu vou me audiodescrever aqui então, para quem não me conhece. Eu sou morena, fiz umas mechas meio vermelhas no cabelo, não sei se alguém reparou, agora botem um reparo. Tenho pele branca, tô com uma blusinha preta e atrás de mim tem várias coisas de acessibilidade, tem livro, tem mapa tátil, tem Barbie, os modelos de Barbie de acessibilidade, eu ainda tenho umas ideias muito bacanas para fazer com as Barbies. E é isso. E hoje eu queria agradecer aqui todo mundo que está participando e vendo as lives, porque domingo, véspera de feriado, e é muito legal a gente ver vocês se interessando pelo assunto, porque esse é um dos motivos de eu estar aqui todo domingo, porque eu acho que a gente só vai respeitar o que a gente conhece. E a minha ideia é que vocês todos consigam respeitar a acessibilidade, conhecer, se interessar. Eu brinco que é um mosquitinho da acessibilidade que ele bate e a gente começa a reparar. E é isso mesmo que acontece. Então, obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Então, quem puder compartilhar essa live, vai ser todo domingo às 8 horas com seus colegas. A gente também tem um grupo do WhatsApp. Se alguém quiser entrar no grupo de WhatsApp e quiser saber em primeira mão quem que vai estar na próxima semana, sugerir pergunta, enfim, me manda um oi ali no direct que a gente coloca vocês no grupo do WhatsApp. Então, hoje a gente vai falar com a Thaís Frota. Quem é a Thaís Frota? Eu não sei se vocês sabem, mas a Thaís, ela já vem trabalhando com acessibilidade há muitos anos. Então, assim, um dos motivos de a Thaís estar aqui é para as pessoas não ficarem achando que a acessibilidade é um assunto do momento, é modinha, ou vai que alguém que está aqui é meu parente, é meu amigo, ela só fala disso, deve ser só ela que fala disso. Não, enfim, isso já é uma coisa que vem de muitos anos. E a Thaís, ela é uma das precursoras, ela popularizou o assunto, então vai ser muito bacana a gente conversar com ela e tirar várias dúvidas com ela. Eu vou chamar ela aqui agora então para a gente conversar. Para quem não sabe, o Instagram da Thaís é o Instagram. Eu acho que o Twitter também. Ó, eu tô chamando a Thaís. De quanto tempo que essa mulher trabalha com acessibilidade? O Instagram dela é acessibilidade. E estamos entrando aqui com a Thaís. Ô, Thaís, só vê se a tua câmera não tá virada ao contrário. Aê! Oi, boa noite. Boa noite, Thaís. Que bom estar contigo hoje. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Thaís, Obrigada pelo pode... convite.
Para quem não sabe, eu nem conhecia, conhecia, né? Mas a gente nunca tinha se falado. Eu falava, vou lá falar com ela no Instagram, por que não, né? E a Thaís foi super solícita, a gente já vive batendo papo agora no WhatsApp. Enfim, tá sendo muito bacana. Obrigada, Thaís, por estar aqui com a gente hoje. Thaís, te Obrigada. autodescreve pra Vou me gente. autodescrever, então. Eu tenho a pele clara e eu também fiz mechas, né? Ultimamente, eu tô adorando. Então, a ponta do meu cabelo, ela tá loira. E eu tô de preto e atrás de mim tem uma prateleira com fundo laranja. E nas prateleiras está cheio de livros, tem um globo e tem alguns itens de bagunça quem nunca. Então é isso. E eu recentemente tirei o aparelho, então eu tô rindo à toa. Agora ela tá mostrando sorriso. Thaís, conta pra gente por que tu tá aqui, como é que tu se envolveu com acessibilidade, ou se às vezes tu é uma pessoa com deficiência, ou tem alguém na família, enfim, como é que tu te envolveu nisso daí, guria? Então, não tem ninguém na minha família, eu também não tenho nenhuma deficiência, apesar que de perto ninguém é normal, né? Mas eu não tenho nenhuma deficiência. Na época da faculdade, quando eu estava para escolher o tema do meu TCC, eu pensei, bom, eu quero fazer alguma coisa então útil que eu vá conseguir com isso trabalhar o resto da minha vida. E aí eu comecei a observar que ninguém falava de acessibilidade na minha faculdade, né? Eu vou me entregar, mas eu me formei em 2005. E na época teve um professor que ele ficou cadeirante e teve uma aluna, não sei de que ano, que ela ficou cega. Então eu pensei, bom, vou fazer então meu TCC, o tema é parque multissensorial, mais voltado para o cego. E eu peguei uma área para trabalhar e fazer um parque para cego. E na época foi um desafio, porque ninguém conhecia a norma de acessibilidade ainda. E aí eu levei o meu TCC mais assim para o lado lúdico, então eu me inspirei no Mágico de Oz. E aí eu brinquei bastante. Ah, tá falando veio falar do microfone que não estava tão bom o som. Ele Então, tá aí, dando um chiadinho. enfim, daí eu comecei a fazer meu TCC baseado mais na questão lúdica, que foi siga pelo caminho de tijolos amarelos. Então eu usei isso para fazer meu TCC, porque assim não dava para se basear tanto em norma técnica, que ninguém tinha esse conhecimento ainda para orientar, né? Então foi isso. Aí com o meu TCC eu nunca mais parei de trabalhar com acessibilidade. Então foi logo no teu TCC que tu já começou a te envolver com isso. Uhum. E conta pra gente, tu trabalhou na Prefeitura de São Paulo também, depois que tu te formou? Como é que foi depois que tu te formou, assim? Então, teve um professor meu A gente se que eu me faz formei. a gente se faz e faz o banheiro da tia, né? Sabe como é que é? Eu me formei em Santos, né? Que eu sou de Santos. E na época tinha um professor, o Paulo Van Poser, e ele falou assim: você tem que ir para São Paulo. Lá o pessoal fala de acessibilidade, é mais normal. Aí eu peguei meu TCC, eu levei na prefeitura de São Paulo, na Moca era de pau, e falei: olha, eu tô a fim de trabalhar com acessibilidade. E na época eles me encaminharam para uma empresa terceirizada que fazia a vistoria de acessibilidade em lugares públicos e privados de São Paulo. Então, assim, eu me formei, eu comecei muito rápido a trabalhar na área. E aí eu comecei a fazer vistoria de acessibilidade, tipo assim, em toda a cidade, em todas as regiões de São Paulo. E eu fazia restaurante chique nos jardins, eu fazia ONG na periferia, eu fazia de tudo, todos os lugares eu ia. Isso foi me dando muito repertório, na prática mesmo, né? Aí eu tive contato com a norma técnica, tudo. Comecei a me apaixonar por acessibilidade, isso já desde a faculdade, né? E o pessoal me chamava de louca. Como assim? Você não é deficiente? O que você quer se meter nisso? E aí, quando eu ia fazer vistoria, o pessoal assim, nossa, mas como assim você está vindo fazer vistoria de acessibilidade? Você não é cadeirante.
teve isso também, né? Preconceito ao contrário. Quando eu agendava a vistoria, o pessoal falava assim, ah, pode vir, tem rampa. E aí eu pensava assim, meu... Aí, assim, Ó, as pessoas meio que se decepcionavam quando via que eu não era uma pessoa com deficiência, né? e o contrário também, né, Thaís? Porque deve ter muitos arquitetos, vamos supor, que se formam, que são, sei lá, pessoas em cadeira de rodas, e nem por isso eles vão trabalhar com acessibilidade, né? Exatamente, não Então, tem. às vezes a gente fica achando que aquela pessoa ela vai militar sobre aquele, tipo, ela é obrigada a militar sobre É, aquele ela é assunto. obrigada, É. ninguém é obrigado, né? Sim, sim. Muito engraçado, porque eu também eu faço essa pergunta de se tu é, porque eu também passo por isso, tipo, ah, deve ter alguém. E também sempre fica na cabeça da pessoa a cadeira de roda. Então, se for outra deficiência, é como se não contasse. Então, e assim, se for ver, eu fui grávida, né? Durante algum tempo eu fui uma grávida e depois eu precisei andar com um carrinho de bebê. Então, assim, em algum momento da vida a gente vai precisar de acessibilidade. A gente vai ficar idoso. Então, assim, em algum momento a gente vai precisar. Até um atleta quebra a perna e precisa de acessibilidade. Então, ninguém assim está livre de precisar de uma rampa, de algum item de acessibilidade, né? A gente está muito condicionado à rampa, né? E assim, a gente tem que desmistificar essa questão, né? Ah, tem rampa, então ok, acessível, todo mundo pode ir, né? Eu brinco com a questão do puxador da porta. Ah, alavanca. Geralmente a pessoa não entende o que é isso. Deve assim, pega várias sacolas, coloca no teu braço, pega o teu filho na outra e vê se tu consegue abrir a porta. É, Se tu conseguir, é porque o puxador é acessível. alavancar sempre vai ser mais fácil do que girar para qualquer pessoa. Sim. Né? Então, se você tem uma torneira de giro e você está com a mão ensaboada, você não é deficiente, mas você não vai ter dificuldade para abrir, né? Então, a gente se depara no dia a dia com várias limitações. Ó, a Renata Lilian colocou ali que as pessoas perguntavam para ela se ela era andante ou cadeirante. Ai, ai. E Thaís, vamos direto ao ponto. De onde é que veio essa ideia de tu fazer o blog Arquitetura Acessível? Da onde que veio isso? Como é que tu... Porque assim, alguns anos atrás era muita modinha ter blog, né? Eu acho que tu pegou bem essa Uhum. parte aí toda. De onde é que veio essa ideia de tu fazer o blog? Ah, de tanto o pessoal falar que eu sou chata, né? Ai, lá vem a acessibilidade, lá vem ela, ai, que essa norma é um saco. E aí eu falei assim, gente, vamos desmistificar a questão de acessibilidade. A norma, ela é técnica. Acontece sempre da pessoa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no ambiente. Olha a norma e faz aquele banheiro com cara de hospital, aquelas coisas assim que não tem inspiração nenhuma. E aí o pessoal tinha muita dúvida. E toda vez que eu ia numa vistoria e o pessoal tinha dúvida, aí era gancho para fazer um post no meu blog. E aí eu fui desmistificando. Gente, não é caro, a gente pode fazer de várias formas. Então, por exemplo, tem um vaso sanitário, ele precisa ser mais alto. Você pode usar o mesmo vaso, ele só precisa ser mais alto. Você tira o vaso, faz uma base, devolve o vaso. Então, eu comecei a fazer isso e o pessoal começou a falar, pô, peraí, existe forma de adaptar que eu não preciso gastar milhões, né? Por exemplo, se você tiver um bom serralheiro, você não precisa comprar uma barra de inox caríssima. Você consegue fazer acessibilidade com muita boa vontade, né? Mas respeitando a norma técnica. E aí eu comecei a desmistificar essa coisa chata. E aí, para cada item, eu ia dando várias soluções que você não precisa, por exemplo, colocar piso tátil. Virou uma febre piso tátil, o pessoal colocava piso tátil azul e amarelo, forrava o piso de piso tátil, todo mundo tropeçava, aquilo descolava, aquela cola era um nojo. Então eu comecei a falar, gente, não tem necessidade de usar piso tátil aqui, aqui e aqui. E aí o pessoal falou, nossa, ótimo. E aí eu comecei, assim, o pessoal começou a ver bastante meu blog, né? Até hoje, quando eu vou pesquisar assim, alguma coisa, aparece eu mesma dando a resposta, assim, sabe? Porque
são as mesmas dúvidas até hoje. Desde que eu criei o blog, as dúvidas são as mesmas, né? As questões são as mesmas, né? Porque, enfim, eu sempre, quando eu ia num lugar fazer vistoria, né? As pessoas falavam assim, ah, mas aqui não vem deficiente. Assim, mas não vem por quê? Porque não é acessível. Então, sempre cai naquilo, vem demais porque é fresquinho porque vem demais, né? Não vai cadeirante porque é acessível ou por que que não vai? Então, fica sempre aquele dilema. E se você dá a condição do seu espaço ser visitado, é lógico que as pessoas vão e vão falar para outras, né? E assim vai. Então, assim, nessa época que eu trabalhei para a prefeitura, depois eu trabalhei também para a então vereadora Mara Gabrilli, assim, eu fazia 6 vistorias por dia. E depois eu fazia um laudo e entregava. E aí, essa foi minha vida durante alguns anos. Então, eu vi de tudo de acessibilidade. Por exemplo, várias vezes eu cheguei em lugares que, assim, o banheiro estava impecável de acessibilidade. Mas, vamos supor, uma agência bancária que eu fui. Eu cheguei e falei para o gerente, olha, eu gostaria de ver o sanitário, se tiver acessível. Aí ele falou assim, você pode esperar um pouquinho, porque tá tendo a massagem e já está acabando. Aí quando eu entrei, tinha uma maca e o pessoal ficava na hora do almoço fazendo massagem no horário de pico na agência, e o gerente fazendo massagem nas pessoas. Tinha lá uma pessoa, enfim, massagem terapêutica, com música ambiente. Então, assim, muitas vezes é aquilo que teve na live anterior, que é barreira atitudinal. A pessoa não sabe que a qualquer momento uma pessoa vai precisar entrar naquele banheiro, ele tem que estar livre. E o banheiro está lá. Então, assim, não é problema de arquitetura muitas vezes, sabe? É problema mais de atitude mesmo. Sim, isso é bem complicado, mas eu acho que são passos pequenos, mas aos poucos, e um dos objetivos de a gente estar aqui é isso, assim, porque eu acho que muita gente faz isso, não é por maldade, mas é por falta de conhecimento, Exatamente. É por falta né? de conhecimento, simplesmente. E daí eu acho que assim, não é porque a gente não tem alguém na família que tenha deficiência que a gente vai deixar de falar sobre isso, de dizer Uhum. que não é correto. Então, tipo, a pessoa ela vai ficar com um pezinho na consciência quando se ela souber. Ela fica com um pezinho na Fica. consciência. Eu espero que isso né, adiante de alguma coisa, né? E tu acha que com o blog tu conseguiu popularizar o assunto acessibilidade? Que eu acho que essa era a tua ideia, né? Olha, eu acho que eu consegui. Porque eu acho que até hoje. Olha que curioso isso. É, O meu blog, eu não mexo nele assim desde 2012, né? Quando eu mudei para São Carlos, que hoje eu moro em São Carlos, então eu vim para cá em 2017. Quando eu cheguei na cidade, é incrível, parece mentira. Eu vou fazer até uma publicação no meu Instagram disso aí. Eu estava chegando em São Carlos com as crianças, tudo. Eu vi uma placa minha aqui na cidade, que ela está aqui até hoje. Um motel, um motel aqui de São Carlos, com a minha placa. Temos suíte arquitetura acessível. Tu não viste que eu te mandei? Ela tem uma figurinha dela que sei lá quem que fez. Com a fotinha dela lá com a placa. Então, assim, deve ser muito legal tu ver Então, isso. assim, gente, o pessoal pesquisou, caiu no meu blog em São Carlos. A pessoa nem imagina que, sei lá, né, de quem que é o blog, enfim. Mas aí eu passo quase todo dia por essa minha placa e tá escancarada assim, enorme, numa avenida bem movimentada, a placa do motel embaixo, arquitetura acessível, quer dizer, o motel se preocupou com acessibilidade e tá lá eu de referência, assim, sabe? Sim. Nossa, isso aí é muito curioso, é prova de que o alcance que tem, né? Quando você tem uma intenção de levar um assunto tão importante para todas as pessoas, isso atinge as pessoas de fato, né? E aí, assim, é muito legal ver esse tipo de coisa, né? Você vê que deu Acho que tu é certo. dona desse motel, tá isso? Olha, Fala a gente, é verdade incrível. pra nós. Meu, é muito louco isso, né? Muito legal. Tá, e tem uma frase tua que é muito conhecida. Eu queria saber de onde é que veio isso. Quem não conhece, né? Eu vou ler aqui, né?
se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, o lugar é deficiente. De onde que veio isso? Quando que veio isso? Conta aí. Então, foi um dia que eu fiz uma postagem assim no Twitter, que o meu Twitter é @acessibilidade, o meu Instagram é @acessibilidade. Eu sou a dona do arroba, né? Porque a minha vida durante muitos anos foi realmente só acessibilidade, né? Bitolada. E aí eu estava conversando com umas pessoas e o pessoal falando, que deficiente. Eu falei assim, gente, se o lugar ele tiver plena acessibilidade, a gente não vai sentir as dificuldades, né? Então, assim, o que é deficiente são os espaços. Pensa numa pessoa, num espaço que é 100% acessível. Ela não vai sofrer com nada, ela vai circular como qualquer outra pessoa. Então, durante muito tempo, eu enfatizei isso, né? Os ambientes que são deficientes não são as pessoas são diversas, né? É o mundo que tem que se adaptar, é o ambiente que tem que se adequar, né? Não é a pessoa que, né, enfim, tem que dar um jeito, pegar no colo, enfim, tem N situações que as pessoas passam por constrangimento, né, no dia a dia. De você estar com um grupo de pessoas e você não poder entrar em algum lugar porque um dos seus amigos é cadeirante e todo mundo tem que então ir embora. Então, assim, são essas barreiras que a gente luta, né, todos os dias, né, contra isso, né? Mas aí tu fez então esse post com essa frase no Twitter Sim. e depois E aí disso, viralizou, tipo, todo meio mundo que, retweetou. tipo, Sim, na aí época todo nem mundo tinha essa retweetou. palavra, viralizou, né? Mas Virou, assim, virou camiseta de festival de arquitetura, virou, assim, uma pessoa citou numa explanação que ela foi fazer na ONU. Essa frase já Mas tu começou a rodou usar muito, muito assim. ela ou foi esse tweet que foi Não, foi se... tweet que todo mundo retweetou e aí eu Entendi. comecei a usar no dia a dia, né? E aí Sim. eu comecei a usar outras frases também, que é o que é exclusivo não é inclusivo. E outra frase também que eu usava muito ao persistir a falta de acessibilidade, o arquiteto deverá ser consultado. Eu usava sempre essa frase também. Repete aí pra nós que tu falou muito rápido. Ao Ao persistir, persistir a falta de acessibilidade, o arquiteto deverá ser consultado. muito Porque o que bom. acontecia em vários casos? O lugar não era acessível. Eu conheço um primo meu que é cadeirante, vou chamar ele aqui para dar umas dicas. Já ouviu Sim, isso? já. Conheço fulano que é cego, vou falar para ele vir aqui para me dar umas dicas. E não é dica, a norma é técnica, ela não é achismo. Não é porque o seu primo cadeirante fez na casa dele que vai servir para os outros cadeirantes que vão no estabelecimento comercial. Então, eu sempre repetia isso, gente, tem que contratar um arquiteto. Não é assim, você sai, eu acho que, eu vou fazer um banheiro grande, às vezes o banheiro tem 20 metros quadrados e não é acessível. Não tem a ver com o tamanho, né? Então, a gente foi também criando essas frases para o pessoal, gente, né? Vamos contratar arquitetos para isso, né? Sim, e é legal comentar aqui, porque às vezes a pessoa não sabe, mas assim, a acessibilidade numa casa, né, ali dentro do apartamento da pessoa, enfim, ela vai fazer o que é melhor para ela, né? Ela tá na casa dela, ela faz o que ela quiser. Agora, quando tu tá numa indústria, num comércio, num shopping, tem que ser algo que tem que ser bom para todo mundo. Então, sim, aquela barra, ela tem um propósito de estar naquela posição, aquela outra, aquela não é besteira, né? Uhum. Isso tem que ser assim, porque tá escrito assim. E é complicado também essa tua fala, Thaís, do arquiteto, porque, poxa, a gente vê que até ainda hoje tem muito arquiteto que está usando a norma de 2004. Então, assim, né, esse compartilhamento de conhecimento, eu acho que não é só entre, né, a sociedade em si, a própria classe de arquitetura e de engenharia, ela né, precisa se capacitar, né? Porque Uhum. não sei como é que está aí na tua região, mas aqui muita gente fazendo coisa tipo fora de norma antiga e a Uhum. pessoa que contratou não sabe, né? Eu contratei, ele deve saber, né? As E próprias cidades, as próprias prefeituras não estão preparadas para isso. sim, Nenhuma prefeitura tem uma cartilha padrão para dar para o munícipe para fazer ele seguir o mínimo de acessibilidade. Qual que é o padrão de calçada da minha cidade? Eu não sei qual que é, não tem.
muitas vezes nem calçada tem. Então, é muito mais complicado, né? A prefeitura tem que se munir da norma técnica também para saber aplicar, fazer o seu próprio padrão municipal. E o arquiteto precisa saber colocar isso em prática, né? Se alguém precisa de acessibilidade hoje em dia, ninguém nem sabe como procurar. As pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, realmente, é um desafio para todo mundo, assim, para todo mundo. Eu acho que é legal até comentar que as normas de acessibilidade, elas são todas gratuitas, né? Então, Uhum. assim, todo mundo tem acesso, não é São as algo únicas que são que tem que gratuitas, né? As pagar, é outras, porque é bem caro, né? As normas são caras, é, mas as de mas é só. acessibilidade, elas são todas disponibilizadas, né? Uhum. Tá, agora conta pra gente por que que tu não postou mais no blog, minha filha? Como assim? O que aconteceu? Eu acho que acabou o Por assunto. que você sumiu? Eu acho que assim, acabou o assunto. Primeiro, eu acho que falei de todos os itens que as pessoas possam vir a ter qualquer dúvida. E Ah, mas aí aí, tu em podia 2000, repetir, não vem com ai, essa não. olha, eu tô Era só pensando em repetir. reativar. Era só Sério, eu tô repetir. pensando. É. Uhum. Não vem com essa Ó, conversa, não. Fala a verdade. não, mas é sério, eu tô pensando mesmo em reativar, porque eu sinto um pouquinho até de falta. Mas em 2012, eu me juntei com outras arquitetas maravilhosas para fazer acessibilidade na prática. E aí, ainda quando eu morava em São Paulo, eu comecei a trabalhar com a Carolina Fomin, que ela é a top das top em Libras no Brasil. Ela é a melhor de todas. Ela dá aula na pós de Libras. Ela é doutora em Libras e é arquiteta. E trabalhava comigo. E tem a Caísa Isabel, que ela é arquiteta, ela é vice-presidente do IAB em São Paulo. E ela em São Paulo ainda trabalha com acessibilidade. Então, todas as demandas eu até passo para ela. Então, eu comecei nessa época a trabalhar, a gente tinha um escritório que a gente trabalhava. E aí a gente fazia muita vistoria, a gente fazia muita. Então eu nem tinha muito tempo de ficar publicando coisa no blog, porque eu comecei a ir então para as plataformas, né? Eu comecei a ir para o Instagram, para o Twitter, e aí eu fui alimentando. Com base no que eu estava trabalhando na época. A gente trabalhava muito, a gente, assim, prestava consultoria para escritório de arquitetura, revisava projeto, a gente fez bastante coisa legal, assim, sabe? A gente trabalhava para várias empresas que precisavam de arquiteto e tudo, né? Então, aí eu fui deixando de lado o blog, porque a gente foi tendo uma demanda enfim, de vistorias, de tudo, de projeto, e aí eu fui fazer uma aula na USP de aluno especial, e aí eu fui me envolvendo com outras coisas de acessibilidade. E, enfim, daí Mas eu fui aí deixando de lado o tu ainda blog. estava envolvida com acessibilidade nessa época, então. Sim. Na época do blog, ali que tu não postou mais no blog, não quer dizer que tu não estava mais trabalhando com Não, eu acessibilidade. continuava muito mais até do que na época do blog, que nessa Aham. época eu comecei a atender grandes empresas. Por exemplo, teve uma época que eu vivia assim, quando a gente não tem filho, a gente se arrisca mais, né? Eu vivia viajando pelo Brasil para fazer vistoria em grandes fábricas, porque veio a lei é, que você tem que contratar A lei pessoas com de cotas que deficiência. eles chamam, né? Lei de cotas. E aí eu comecei eu fiz vistoria em todas as Votorantim, CSN, Johnson Johnson, Air Liquid, um monte dessas indústrias eu fui fazendo vistoria. Então eu ia, detectava o que a empresa precisava para receber essas pessoas com deficiência, né? E aí a gente trabalhava muito nisso. Uhum. Né? Então, durante alguns anos eu só fiquei fazendo vistoria ainda assim de acessibilidade, né? E aí, eu vejo que nessa época também, eu e as meninas, né, a gente dava um curso de acessibilidade no MAN, né, em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, e, enfim, cursos em várias. Quem chamava a gente ia para dar palestra, curso e tal. E nessa época se formou uma galera muito boa que eu tenho muito orgulho de falar que são, assim, arquitetas que até hoje estão trabalhando com acessibilidade. Então, a gente conseguiu é,
fazer com que essas arquitetas fossem picadas pelo mosquitinho da acessibilidade, que é a Larissa Santos, na Paraíba, a Bárbara Cereja, que ela era de Recife, hoje ela está no Canadá, a Juliana, que está aqui, que ela hoje está na Inglaterra, a Júlia Lopo, que é de Jundiaí. Então, assim, eu vejo que, de uma certa forma, eu inspirei uma geração de arquitetas que estavam se formando e que são mais novas que eu e que até hoje está sangue no olho trabalhando com acessibilidade, postando conteúdo. Aí depois eu te conheci e no Sul também tem várias arquitetas fazendo um trabalho muito legal também. E dá muito orgulho da gente ver, assim, né, que teve uma continuidade, né? A acessibilidade não ficou só com algumas arquitetas e aí morreu o assunto. Não, teve essa continuidade. Tem muita gente trabalhando com acessibilidade, fazendo coisa legal, né? Então, nossa, é muito bom para mim ver. Toda vez que eu estou assim no Instagram, eu vejo alguma arquiteta que, sei lá, ou fez um curso meu, ou entrou no meu blog, pegou alguma dica, qualquer coisa assim. Então, é legal ver que eu tive uma parcelinha assim, sabe, nessa formação, digamos, né? Deve ser muito legal tu ver isso. Ai, E tu vê que a pessoa muito ela bom. continua conseguindo trabalhar com acessibilidade, né? Sim, E porque é tão hoje, como é que tá? difícil, né? Hoje tu trabalha com acessibilidade ou não? Como é que tá essa questão da tua carreira Ai, na olha, acessibilidade? sempre. Eu acho que uma vez que você trabalha com acessibilidade, o seu olhar, tipo assim, você tem uma trena no olho que você vai bater o olho e vai saber que aquela rampa está errada. Nesses anos todos, eu criei uma, digamos, uma capacidade, é uma daquelas coisas, tipo, é, que você, de tanto você repetir, você acaba tendo um vício, né? Eu piso numa rampa e eu sei a inclinação dela. Eu sempre acerto, só de pisar na rampa. De tanto ver a De mesma tanto que tu coisa, né? viu. Então, assim, a gente tem esse olhar, isso a gente dificilmente vai perder. E aí, o que que aconteceu? Eu estava muito desanimada, depois que eu tive os meus meninos, né? Eu fiquei muito desanimada com a acessibilidade, que eu via que as coisas não mudavam. No Brasil, a gente tem muita lei. E o problema é que ninguém consegue colocar em prática, né? Tem lei de tudo, né? Mas aí as cidades, enfim, ninguém consegue fazer com que os empresários, as prefeituras, efetivamente coloquem aquilo em prática. E eu comecei a ouvir muita gente, tipo assim, eu não vou fazer acessibilidade porque eu não preciso atender cadeirante, então eu posso escolher não atender cadeirante. E pessoas que têm um poder de fazer a diferença. E aí eu comecei assim, quem trabalha com acessibilidade sabe que é muito difícil a pessoa pôr em prática. Às vezes você é contratada para fazer o projeto, para quê? Para quando o fiscal chegar, você abrir a gaveta e falar, tá aqui o projeto, eu vou fazer um dia. E aí eu comecei a presenciar essas coisas, eu pensei, pô, eu fiz tanta vistoria de acessibilidade, tanto projeto, o que foi tirado do papel até hoje? Né? Quase nada. De 5.000 vistorias que eu fiz na vida, eu pensei, meu, o que foi, né, executado efetivamente, que mudou a vida, que a pessoa quis fazer mesmo aquilo e foi posto em prática? Meu, quase nada. Quase nada. E aí eu pensei assim, meu, eu queria me realizar de alguma forma. Foi aí que eu vim para São Carlos, eu fui chamada para ser arquiteta de um centro de inovação. E aí eu pensei, meu, eu vou ter oportunidade de poder me realizar dentro de acessibilidade, sem falar. Ninguém aqui sabia que eu era chata da acessibilidade. Essa fama, né, não tinha aqui. Aí eu pensei, meu, vou me realizar. Vou fazer um novo lab, que é um centro de inovação. Então eu vou inovar, eu vou fazer do meu jeito. E aí nos primeiros meses, né, eu comecei a observar que vinha cadeirante, vinha pessoas de diversas áreas e conseguia entrar. Nossa, é acessível e não tem nem placa. Eu me recusei a colocar uma plaquinha de acessibilidade. Porque acessibilidade é obrigação. Não tem que colocar placa em nada. Você vai ficar colocando placa. Meu, não fiz mais que a minha obrigação. E aí eu consegui me realizar. Quando eu comecei a ver que no Novo Lab entrava cadeirante sem precisar de ajuda de ninguém, eu coloquei piso tátil de uma forma
correta, e ninguém nunca reclamou, ninguém nunca tropeçou, e está lá, o sanitário é acessível, tem rampa, tem circulação, tem espaço, tem alcance, tem conforto, tem tudo. Meu, eu me realizei. E aí eu comecei a fazer outros Novo Labs, né? Eu comecei a fazer o Novo Lab de Indaiatuba, entreguei o de Ribeirão Preto, sem colocar uma plaquinha de acessibilidade. Porque é normal, né? E aí, quem entrar no meu Instagram vai ver os Novo Labs que eu fiz por aí. E a gente vai ver a diversidade, ela vem, você consegue atrair a diversidade para o ambiente, sem falar de acessibilidade, porque ninguém vai num lugar porque tem banheiro, mas todo mundo deixa de ir porque não tem banheiro. Né? Então ninguém vai num lugar porque tem acessibilidade. As pessoas querem ir em todos os lugares, não porque tem acessibilidade. Ninguém vai lá para ver, nossa, eu tenho uma amiga cadeirante, vem aqui em casa que eu tenho um banheiro. Não, né? As pessoas vão nos lugares porque elas precisam trabalhar, se divertir, se alimentar, por vários outros motivos. Né? E ela deixa de ir se não tiver acessibilidade. Então acessibilidade é meio, não é fim. Então, a gente tem que criar as condições para que as pessoas consigam ir em todos os lugares, sem precisar a gente ficar soltando fogos falando que é acessível, porque isso é obrigação. Quando eu fiz a pós em acessibilidade, em 2009, eu bebi muito da fonte da acessibilidade no Brasil, que foram as professoras, as arquitetas que elaboraram a primeira norma de acessibilidade, né, que até anotei aqui, a Elizabeth Lopes, a Adriana Almeida Prado, a Ana Lúcia, depois eu tive algumas aulas também com a Silvana Cambiaghi, né, mestras perfeitas, e elas falavam muito isso, acessibilidade, né, o certo. O que seria o certo? Quando você for num lugar e não tiver acessibilidade, aí sim você tem que ter uma plaquinha do símbolo universal com um risco no meio, uma tarja, falando esse lugar não é acessível. Aí ninguém pode. Aí eu concordo de ter a placa de não acessibilidade, porque acessibilidade você não faz mais do que a sua obrigação de ter um ambiente acessível. Então, com o Novo Lab, eu pude me divertir muito fazendo acessibilidade na prática mesmo, sabe? Sem pedir amém para ninguém, sem assim... em São Carlos não tem vistoria, não tem fiscalização aqui, mas tem 100% acessibilidade. Eu não estou fazendo isso para não levar multa, eu estou fazendo isso para que as pessoas venham mesmo, né? E então, eu consegui me realizar muito mais na área de acessibilidade depois que eu consegui colocar em prática do meu jeito, né? Acessibilidade para todas as pessoas, não aquela acessibilidade para inglês ver, para quando vier o fiscal, né? Então, nossa, convido todo mundo para vir nos Novo Labs, que é 100% acessível. Mas, ô Thaís, é até legal para o pessoal saber que nem tudo são flores, né? Mas tu acha que em relação aos clientes, em exceção do Novo Lab, que tu se frustrou um pouco assim com acessibilidade por não ver essas realizações? Porque ficou, acho que, muito nos laudos, né? Tu não viu aquilo sendo realizado. Eu acho que aí que pegou, né? Isso que pegou também. Mas assim, vou dar um exemplo. Enfim, eu ia fazer acessibilidade numa agência bancária. Beleza, na época as agências bancárias foram as primeiras edificações a se adequar para a acessibilidade. Aí a agência ficava linda, maravilhosa, com acessibilidade, a vaga. Só que o cadeirante chegava lá de paraquedas. Do ponto de ônibus até a agência não é acessível. Da esquina até a agência que está no meio da quadra, a pessoa não chega. Então, o que adianta? Então, muitas vezes eu fazia, quando eu via, né, que era feita a acessibilidade, as pessoas não conseguiam chegar. Como que um cego chega até uma agência cheia de obstáculo, sem nenhuma informação? Como que ele vai chegar? Então, as coisas são feitas até hoje muito pontuais. Não tem, assim,
uma conversa entre o privado e a prefeitura, né? Não tem esse diálogo das calçadas serem acessíveis, né? Hoje em dia, a gente gasta muito, milhões com asfalto e não gasta com calçada. Então, a gente não tem essa cultura de caminhar pela cidade. A gente não tem isso. Então, eu fui vendo que os lugares, os que eram acessíveis, eles não tinham. Ele era um oásis no meio da quadra, mas ele não tinha essa preocupação de como que as pessoas vão chegar ali. O piso tátil acaba do nada, né? Às vezes nem precisa de piso tátil, porque tem como balizar com a bengala. E aí tem um excesso de informações. Aí a pessoa vai descer do carro naquela faixa que é para a pessoa transferir do carro para cadeiras de roda, tem um monte de moto parada. Ainda hoje acontece isso, né? Então tem uma série de fatores que, putz, hoje, 2023, eu tô falando da mesma coisa que eu falava em 2005. É cansativo, assim, sabe? Você não vê que teve uma evolução. Tem muita gente trabalhando, tem, mas as cidades não estão preparadas para isso. Não estão, nem São Paulo tá. Porque se a gente perceber, ninguém chega a pé no Parque do Ibirapuera, por nenhum dos portões, porque não é acessível. Só é acessível para carro as avenidas do entorno do Parque Ibirapuera. Em frente ao parque tem uma rampa de acesso, do outro lado da rua não tem. Então, como que as pessoas chegam no Parque Ibirapuera? Por mais que ele seja 100% acessível, a pessoa chega de Uber, ela não consegue descer do metrô, descer do ônibus, e isso vai criando umas barreiras que você fala, gente, é para quem a cidade? Não é para pedestre. Então, acho que tu começou a te sentir enxugando gelo, como a gente diz assim, né? Exatamente. Daí quando eu vejo pessoas que estão assim na área de acessibilidade, aí eu penso assim, nossa, tomara que essa pessoa não desista, porque, né, quanto mais arquiteto tiver, melhor. Porque para colocar assim dentro das prefeituras essas questões de acessibilidade, de mobilidade urbana mesmo, né? Para não ficar acessibilidade só fazer banheiro, né? Precisa de mais pessoas falando. Quanto mais gente falando de acessibilidade, vai ter mais conscientização mesmo, né? Sim, e acho que também não adianta a gente ficar falando, tipo, é muito difícil trabalhar como especialista em acessibilidade, né? Porque a gente acaba dizendo não a muitos outros projetos que também Uhum. são legais, enfim. Mas a gente tem aquela parte que o olho brilha mais, assim, como eu digo, e não adianta. É, Então, eu acho que tu deveria sim voltar com o blog ou que tu postasse mais no teu Instagram sobre o assunto, até porque é, é, eu estou há menos tempo nessa área do que tu, né? Então, assim, essa fase toda aí que tu comentou, eu não tive, mas na live que eu conversei com o Eduardo Ronquete, que também trabalha com acessibilidade, uma das coisas que a gente levantou, né, que o Eduardo falou assim, olha, se não fosse as autuações do Ministério Público, talvez a gente nem estivesse aqui hoje. é. Então, eu acho que a diferença hoje é a cobrança. Então, a Uhum, gente sabe que as pessoas fazem porque são obrigadas, e eu acho que a uhum, gente faz. E tudo bem, para mim, tudo bem. Porque a gente, em outros momentos, a gente também faz. Quando a gente nem se toca, também estaciona num lugarzinho ali que não podia uhum. muito. Então, assim, né? Todos somos filhos de Deus, eu brinco assim, né? Mas a cobrança, ela tá vindo. E esse negócio que tu falou das empresas com mais de 100 funcionários, o Ministério Público do Trabalho também tem bastante Uhum. autuação. Então, eu acho que tu devia voltar com o teu Instagram. Ai, eu acho que eu vou publicar mais no Instagram do que reativar o blog. Às vezes Toda... vale a pena tu trazer aquilo do Uhum, blog pro Instagram, né? Não sei. uhum. É uma ideia. Eu vou começar a fazer mais isso. Quando eu for nos outros Novo Labs, eu vou mostrar os detalhes de acessibilidade que passa muito batido pelas outras pessoas, mas tipo assim, só eu sei, sabe? Que aquele lugar está acessível e eu Aí não é tão preciso bacana a contar gente para ver uma ninguém. foto boa, porque às vezes a gente só tem foto. Eu, quando comecei a postar acessibilidade no meu Instagram, eu ficava muito mostrando as coisas erradas.
E daqui a pouco eu Uhum. comecei a ver assim, É. eu não quero que as pessoas achem o ruim. Eu vou tentar mudar, tentar ver mais bom exemplo, bom. Uhum. Enfim, eu acho que isso é legal, porque a gente tem muita dificuldade de ver o que está certo. A gente, né, sobressai aos olhos o que está errado. É. Ah, sim, a gente vê as coisas erradas e, enfim, a gente chama muita atenção, né? A gente já viu de tudo, assim, sabe? Nossa, eu já fui em sede do CREA que a barra do sanitário estava 1,80. Então, nossa, é, é muito engraçado, assim, as coisas, sabe? Que a gente já presenciou, assim. Imagino. Mas, enfim, Outra coisa que é bacana comentar aqui é que agora é obrigatório, né? Também o ensino de desenho universal nas faculdades, tanto de finalmente, arquitetura como engenharia. sim, Finalmente, é. O que que tu acha finalmente. disso? Como isso vai impactar nessas pessoas que estão vindo, que estão se formando? O que que tu acha sobre isso? Ai, eu acho maravilhoso que tenha mesmo. Nossa, eu acho perfeito. Mas assim, toda vez que eu encontro algum estudante, eles falam, ai, é um saco, acaba com o meu projeto quando eu tenho que fazer uma rampa. É o que eu mais escuto, a acessibilidade é um saco. Ai, acessibilidade, ai, tem que fazer acessibilidade. Puta, o projeto tá lindo, daí tive que pôr. Daí, nossa, é difícil você ouvir isso, né? Mas o que eu acho? Que a acessibilidade tem que ser no primeiro ano, que o pessoal está entrando na faculdade, está com uma cabeça mais aberta, não está tanto naquela coisa assim, quarto ano, já tenho o meu padrão de projeto, eu trabalho desse jeito. No primeiro ano, a gente absorve muito mais, né? No primeiro ano, a gente ainda tem um caderno em branco, a gente ainda está naquela coisa, quero aprender, né? O primeiro ano que tem que ser plantada essa semente da acessibilidade. E fazer acessibilidade ser interdisciplinar. Não adianta você aprender a acessibilidade, saber todos os itens da norma, se você não conseguir aplicar no patrimônio histórico, se você não conseguir aplicar em várias outras disciplinas, urbanismo, não adianta ser uma matéria isolada, porque isso não funciona. Então, tem que ser um projeto em todas as matérias, em todas. Como que você aplica acessibilidade em tudo, no desenho do objeto, em todas as áreas que tiver, você tem que ensinar isso, acessibilidade, pegar exemplos. A gente tem muito exemplo de acessibilidade, tem muito exemplo de boas práticas. Por exemplo, eu lembro que eu postei uma época no blog, muito antigo isso, que é um aparelhozinho que você coloca nos restaurantes, que é para você abrir o sachê de ketchup. Você faz assim e abre aquilo para não explodir em todo mundo. Isso aí é uma boa prática, isso aí não deixa de ser uma acessibilidade maravilhosa. Você não põe na boca, que aquilo vai saber onde estava. E aí, esse tipo de coisa é um design de objeto, que é acessibilidade para todas as pessoas, né? Então, a gente tem tanto exemplo. E eu acho, nossa, maravilhoso que seja ensinado desde sempre design universal nas faculdades, que é o que precisa mesmo. Impregnar na cabeça do arquiteto tudo que for relacionado à acessibilidade, para ver que assim a gente pode tirar partido de acessibilidade. Acessibilidade não precisa ser uma coisa chata, feia. A rampa ela não precisa ser uma rampa de hospital, ela pode ser uma rampa maravilhosa. Então, vários itens de acessibilidade dá para ser muito maravilhoso se você tirar partido e se você não for com aquele preconceito de que o projeto vai ficar feio, né? Feio é a pessoa ficar na porta e não conseguir entrar. Isso que é feio. Ou às vezes ela entra, porque a pessoa acha que a acessibilidade é só a rampa, né? Ela entra, mas ela não sai da porta, porque ela não consegue ir em lugar nenhum. Ela não consegue circular, o balcão está muito alto, daí tem aquelas barreiras atitudinais, enfim, o ambiente não está nem um pouco preparado para nada. Então, nossa, eu acho maravilhoso ensinar acessibilidade, já passou até da hora, né, disso aí acontecer. Ó, o Rui colocou aqui que em São Carlos vocês têm um simpósio denominado Sol Nasceu para Todos, realizado anualmente pela Unicep. Trata de assuntos relacionados com deficientes e acessibilidade. A Thaís já colaborou. Ó, legal. Eu dei uma palestra
para os alunos na Unicep, que aqui a arquitetura tem na Unicep e tem na USP. Então, o pessoal me procurou, daí eu falei lá sobre acessibilidade. Ô, Thaís, e o que que tu acha do termo PCD, PNE? Como que tu acha que deve ser usado esses termos? Ou como que a gente deve chamar? O que que tu acha? Ai, olha, durante muito tempo, eu briguei muito com esses termologias. Aí, depois eu falei assim, a gente quer saber, se o lugar estiver certo, a pessoa tiver boa vontade, que se dane o nome, porque a gente fica preso às vezes numas coisas que não é o principal. PNE, PCD, especial, a pessoa tá lá empolgada falando, olha o espaço que veio uma pessoa especial, você vai cortar o barato dela? Não é especial que fala. Então é muito chato, né? Assim, você ficar se preocupando tanto com termos, né? Esses termos técnicos, a gente quando for colocar lá no projeto, a gente coloca o termo certo, ok, mas as pessoas estão acostumadas a falar pessoas especiais, enfim, todo mundo é especial, quem que não é especial, né? Pessoas com necessidade especial. Gente, um albino precisa de protetor solar fator 80, porque ele tem uma necessidade especial. Quem que não tem uma necessidade especial? Mas isso, enfim, a gente não pode se prender a esses detalhes, tanto de nomenclatura para... enfim, porque a nossa sociedade, durante muitos anos, escondeu as pessoas com deficiência. Não vai ser agora, que é recente, que todo mundo vai tratar com maior naturalidade. O pessoal agora está indo para as ruas, agora que as pessoas estão conquistando o mercado de trabalho, conseguindo estudar, conseguindo sair de casa, sair do bairro, ser vista como cidadão, né? Então, isso leva um tempo para as pessoas se acostumarem, né, com nomenclatura, como que eu vou chamar a pessoa. Gente, pergunta para ela como você quer ser chamada, tão simples assim. E aí eu vejo que hoje tem muito aquela questão do capacitismo, né, que fala muito, né? E desde sempre isso existe, né? Mas a gente está, assim, aos poucos, a sociedade está conseguindo mudar. Por exemplo, as pessoas muitas vezes chegam para mim e falam, vê aquela moça, tão bonita, mas pena que é cega. Gente, tem tanta gente que enxerga e é feia, né? Não tem a ver. Então, o pessoal assim, nossa, que a gente falou no começo da live, né, do motel acessível. Gente, as pessoas cadeirantes, as pessoas, o que você acha? As pessoas transam também, as pessoas são diversas, né? As pessoas precisam ir no motel com acessibilidade, né? Enfim, então a gente não tem que ter esse olhar de, nossa, é cadeirante, ele não faz nada de errado, nossa, coitada. Então, aos poucos, a sociedade está mudando, mas a gente também tem que dar um tempo para as pessoas se acostumarem, principalmente as pessoas mais velhas que não têm esse hábito, né, assim, de ver, de conviver. Então, a gente também tem que ter um pouco assim de empatia com as pessoas que desconhecem. A gente pode orientar, mas não de uma forma assim ofensiva. Nossa, você está tratando assim a pessoa, porque aí é que a pessoa vai criar um bloqueio mesmo, né? Então a gente tem que tratar as pessoas com a maior naturalidade. E se você tem alguma dúvida assim de como chamar, você pergunta, olha, como que você quer ser chamada? Você precisa de ajuda? E não sair empurrando a pessoa ou gritando, né? Mas você se mostrar disposta a ajudar, né? Então, Sim, enfim, eu acho que até essa questão da pessoa cega, porque às vezes a gente acha que você tem que ir lá e dar o braço, e às vezes a pessoa já chega e já vai dando o braço nem sempre a pessoa quer atravessar a rua. Ela não quer, tipo, tô de boa aqui, me deixa. Eu tô aqui. E assim, teve uma vez, as coisas vão me marcando assim, né? Eu vi que tinha um cego numa exposição, e ele saiu da exposição e ele foi acender um cigarro. Daí fala, nossa, um cego, gente fumando, como assim? Gente, como assim? Né? Então, as pessoas ainda se assustam com algumas coisas que não era para se assustar, sabe? Sim. Mas é muito inato isso do ser humano de achar curioso o diferente, né?
E falando assim em termo, eu queria te perguntar um termo polêmico que eu gosto de perguntar. O que que tu acha que é razoabilidade para ti? Isso vem muito de hoje em dia, tá na moda falar em razoabilidade. O que que tu Meu, acha que é? gente, olha, eu não tenho TikTok, eu não sei o que que é isso, não sou. Não, essa palavra, seriamente, nunca, se você puder me explicar, Não, razoabilidade. não tem problema. Essa palavra é usada muito hoje, principalmente nas autuações de Ministério Público ou de Prefeitura, e como se fosse algo que tu pudesse adaptar mais ou menos. Muita gente fala, confunde com bom senso. Por isso que eu te perguntei, porque é algo assim que cada um puxa a sua sardinha e ninguém nunca, né? Ah, a razoabilidade é não ter dinheiro para fazer a adaptação. Então, assim, isso vai virando uma salada e cada um usa pro seu melhor. Eu acho que assim, quem não quer fazer acessibilidade vai achar um jeito de justificar. Quem não quer fazer, meu, não vai fazer, de qualquer jeito. Mas tu A acha que pessoa que existe algum bom senso em acessibilidade? não, não existe. Ou tem ou não tem. Não tem isso de é, bom senso. Porque bom senso, cada um acha que tem muito bom senso. Todo mundo acha que é a rainha do bom senso. Se você perguntar para qualquer pessoa, tem que ter bom, todo mundo tem. Mas entre você ter bom senso e você seguir uma norma técnica, é uma distância muito grande. Então, isso é um jeito que as pessoas podem achar de burlar uma lei, né? É, razoabilidade. Meu, não acredito nisso. Eu acho que é uma justificativa para você não fazer, né? Mas bato na mesma tecla. Quem não quer fazer acessibilidade, não vai fazer, sempre vai ter uma desculpa, o projeto vai estar eternamente na gaveta, esperando um fiscal, e não vai fazer E, ô acessibilidade. Thaís, Enfim, o que que tu acha no caso de... Porque também tem um viés de razoabilidade que a gente chama de inviabilidade técnica. Que seria assim, vamos supor, eu preciso botar um elevador, mas tem uma viga ali naquele lugar, eu não consigo, não tem jeito, não consigo enfiar esse elevador em lugar nenhum. Então, é razoável que eu não tenha esse elevador. O que que tu acha desse viés de impossibilidade técnica? existem casos que não tem mesmo. Antes eu tinha uma utopia de que, nossa, como assim? Dá para fazer, tem que dar um jeito. Gente, vamos pé no chão. Não dá. Tem casos que não dá para adaptar e ponto final. Tem prédio em Copacabana que o único acesso são 8 degraus, é um corredor estreito. Você vai colocar um elevador aonde? Tem lugares e lugares. Tem lugares que você não, por mais boa vontade que você tenha, por mais que você queira quebrar o quarteirão inteiro, não dá. Tem lugares que não tem como. Eu vou dar um exemplo. Não é questão de razoabilidade, né? É uma questão, às vezes, muito financeira. Tem uma escola, enfim, recreação, aqui em São Carlos, que não tem acessibilidade. O acesso são 9 degraus e é um corredor estreito. E a mensalidade dos alunos é tipo assim, R$ 500. Eu fui orçar para essa escola quanto que custava um elevador de acessibilidade, uma plataforma elevatória, que eu fui consultora há muito tempo da Montelli, que é em Minas. E aí eu pesquisei o preço de plataforma elevatória para essa escola, que seria a única solução. Ia precisar de uma obra que ia custar mais ou menos R$ 30.000 e a plataforma elevatória R$ 60.000. Para uma escola que tem 50 alunos, que a mensalidade é R$ 500, é inviável. Desculpa, mas aí não dá para exigir que essa escola seja acessível. Aí, o que acontece? Aquele prédio é alugado. É muito mais fácil ela mudar de lugar do que adaptar essa casa. Eu acredito que ao longo do tempo vai ficando imóveis para trás, que não conseguem ser acessível.
E aí as pessoas vão usando imóveis com acessibilidade, né? Então, é isso que eu acredito. Essa questão da razoabilidade talvez entre nesse caso, né? Que tem casos e casos, a gente tem que analisar caso a caso. A gente não pode sair com checklist fazendo xizinho, né? A gente tem que analisar caso a caso. Como que as crianças chegam até essa escola, né? Como que vai ser o acesso dessa escola? A gente vai ter que dar um jeito, ou elas mudam de lá, não vai dar para elas, como uma escola totalmente simples, né? Gastar um valor absurdo que elas vão ter que trabalhar 10 anos e não vão conseguir pagar, inviabiliza. Então a gente também tem que ponderar caso a caso, né? E não chegar a pé na porta, você não tem acessibilidade e apontar o dedo, e porque as pessoas estão lá trabalhando com uma baita boa vontade e às vezes elas deixam de trabalhar, atender uma população por conta Mas disso, isso né? acontece, sabe? Eu não sei como é que é em São Carlos, mas de. E até tá na própria Lei Brasileira de Inclusão. O Brasil inteiro deveria tá cobrando, né? Os alvarás de funcionamento, tanto novos como existentes, teriam que ter acessibilidade, né? Então, Uhum. assim, mesmo esse caso aí, se tu for pensar assim na ponta da caneta, teria que ter acessibilidade. É. Qual é a diferença de, na época que tu trabalhava bastante com acessibilidade, era cobrado, o Ministério Público cobrava bastante acessibilidade ou não? Assim, como tu te recorda? Como é que era essa? Brava. O Ministério Público era o único órgão que trabalhava a favor da acessibilidade. Quando tinha visita do Ministério Público, o meu telefone tocava, o pessoal ligava desesperado, preciso de você aqui ontem. E aí eu ia. E aí a gente, assim, surgia verba para acessibilidade do dia para a noite, né? Então, o Ministério Público sempre foi um aliado nessas questões, né? Enfim. E que é muito bacana, assim, também, né? Porque eu acho que se não fosse o Ministério Público, não teria evoluído tanto, né? Eu Uhum. acho que a gente tem boas leis, mas o problema são as É, aplicações, né? é. E Uhum. a gente já está aí meio na hora do gongo, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. Tu acha assim que na tua carreira da acessibilidade tem alguma coisa que tu te arrepende, que tu acha que tu deveria ter feito? O que que tu acha assim sobre isso? Eu acho que eu não me arrependo de nada, não. Eu gostei muito da minha fase de trabalhando 100% do tempo com acessibilidade. Foi uma época assim que eu adquiri muito conhecimento prático mesmo, que, nossa, foram muitos anos, né, trabalhando só com acessibilidade. Isso me deu uma bagagem, nossa, que assim, não tem como, é impagável. Eu adoro, assim, ter essa experiência. Então, eu acho que não tem nada assim que eu me arrependa, que eu faria diferente. Eu acho que eu fiz tudo mesmo que eu quis fazer, assim, que eu gostava de fazer. Eu adorava. Nossa, eu era viciada mesmo em acessibilidade. Era muito bom. Ai, e que tu te orgulha, assim, que tu vê, nossa, eu consegui isso aqui trabalhando com acessibilidade. Tem alguma coisa que tu gostaria de falar pra Ah, gente? eu acho que o que foi mais legal dessa época toda foram as pessoas que eu consegui influenciar. Isso não tem preço. Você conseguir, com seu trabalho, influenciar outras pessoas para propagar, aonde quer que você esteja, na cidade que você tiver, a promover a acessibilidade, nossa, não tem preço. As pessoas que fizeram o meu curso, de alguma forma acompanharam o meu blog, influenciar as pessoas, eu acho que assim é a melhor parte de tudo. Não, e tu vê que tu influenciou positivamente, né? Eu acho que também. Então, tipo, essas Uhum, pessoas hoje realmente trabalham com isso. Eu acho uhum. que tu vê o impacto da acessibilidade, eu acho que ele é muito gratificante, né? É muito bom, assim, é muito bom. As pessoas às vezes estão em algum lugar, sei lá, no Japão, me mandam uma foto, olha, lembrei de você. Não tem preço, é muito bom, assim, é muito legal mesmo. Isso é muito legal mesmo. E tem algum recado que tu gostaria de dar para os profissionais de arquitetura, de engenharia que
assim como eu, estão trabalhando com acessibilidade? Alguma dica aí, o pessoal que está no mercado de trabalho? O que que tu falaria para gente? Ai, que para não desistir e continuar lutando por acessibilidade no seu município. É isso, né? É tentar colocar na cabeça de quem está, enfim, de quem está à frente dos poderes públicos da sua cidade, que a acessibilidade é importante, né? E aparecer cada vez mais, promover a acessibilidade, denunciar espaços que não são acessíveis, ligar nos espaços, olha, vi que o seu estabelecimento não é acessível e sou especialista. Você quer uma consultoria? Né? É uma dica ótima, eu fazia muito isso. Olha, sou especialista, está aqui meu cartão. Então, a pessoa não tem desculpa, né? Já conhece uma especialista. Então, a gente tem que mostrar o nosso trabalho mesmo, né? E hoje é muito mais fácil com as redes sociais, né? Então, assim, eu só indico para todo mundo não desistir de acessibilidade, porque assim, eu não desisti, eu só estou fazendo na prática, de uma outra forma, mas assim, eu vou divulgar mais, mas assim, eu não desisti. Acessibilidade, uma vez que você começa, uma vez que você se apaixona por aquilo, meu, é muito bom, é um leque muito grande, né, que você pode trabalhar, né, não só, enfim, várias edificações e tudo mais, é muito bom, é muito legal. Não, e a gente ainda tem, tipo, especialidades dentro da própria especialidade, Dentro, né? Tipo assim, ela sim, trabalha com acessibilidade. Ela trabalha com acessibilidade no comércio. Não, ela trabalha com acessibilidade em hotéis. Aí o outro, é, não, é acessibilidade para longevidade. Então, assim, gente, sim. dentro da própria acessibilidade É, tem hoje, vários. hoje eu trabalho com acessibilidade para escritórios, locais de trabalho, mas eu também estou fazendo o Museu da Lupo. A Lupo fica aqui pertinho, então eu estou adequando o museu. Então, assim, eu também estou levando esse olhar de acessibilidade. Para onde quer que eu vá, eu levo esse olhar. Por mais que hoje eu trabalhe com escritórios, locais de trabalho, mas eu levo acessibilidade para, enfim, infinitas possibilidades, né? E toda vez que alguém me pergunta, acessibilidade para evento, acessibilidade para. Eu sempre sei alguma coisa a gente consegue ajudar. É verdade. E o que que tu falaria para os empresários aí do nosso Brasil, que às vezes, muitas vezes não querem fazer acessibilidade? Empresários, as pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho e querem consumir, e querem acessar os lugares. Eles não querem só ficar em casa. As pessoas precisam, têm direito de ir em todos os lugares. Então, os empresários que não atendem a acessibilidade, eles estão perdendo tempo. Eles estão perdendo um baita de um público. Então, os empresários têm que acordar para isso também, né? Não, e é muito bacana, até essas pessoas, os empresários também, eles podem não ter esse olhar aí, mas eles têm que cuidar muito, porque o Ministério Público está aí, o alvará de funcionamento está aí, E para não fazer as o coisas no Ministério do desespero. Trabalho está aí, tu não tem que É, fazer correndo, não tem, exatamente. precisa fazer correndo, não tem que fazer nada no desespero, né? A gente pode ir fazendo aos poucos. Se você, por exemplo, né, uma questão que é muito legal, se você está pensando em montar um estabelecimento, contrata o arquiteto antes de alugar o imóvel para ver se é acessível, para depois falar, ai, mas o imóvel já estava assim, né? Às vezes você muda de ideia. Olha, quase eu aluguei aquele imóvel para fazer o meu estabelecimento. Por muito pouco eu não aluguei, aluguei em outro bairro que é muito melhor. Então, o arquiteto sendo contratado antes da concepção, até do projeto, na escolha do imóvel, faz diferença também. Então, tudo faz diferença para a acessibilidade. Eu queria agradecer, Thaís. Ai, a gente podia ficar falando mais horas aqui, mas não, Ai, né? meu, eu falo demais, nossa, eu falo muito. Eu quero te agradecer, foi muito bacana essa conversa contigo, Ai, para saber o obrigada, eu que agradeço. que estava acontecendo, o que que essa mulher anda fazendo. Mas é muito bacana ver que tu continua nessa luta da acessibilidade. E, assim, é muito legal que tu não desativou o blog também. Eu acho que Tá aquele lá. material que tá lá é muito rico. Então, assim, botem no Google aí,
Meu Deus, agora não fugiu. Arquitetura Arquitetura acessível. acessível. Arquitetura acessível, coloquem no Google que já vai Ah, você aparecer o tinha blog. me perguntado, a Joaninha, o Ah, que que é uma Joaninha? Dentro dela é uma célula Braille. Ó, As entrem no pintinhas, blog da Thaís. Eu perguntei isso as pra ela outro pintinhas da dia. Joaninha é uma Thaís, célula Braille. que é essa joaninha aqui no teu blog? Que em várias coisinhas tem a Sabe o que joaninha que eu fazia? Era um carimbinho que eu colocava quando o lugar era acessível, era verde, quando era mais ou menos era amarelo, e quando não era acessível era vermelha. Então Hum. eu usava desse jeito, eu ia nos lugares e eu colocava Selo essas Thaís bolinhas, Frota da selo, Joaninha. selo a Joaninha. E eu Então é acho por que isso também é também. muito legal a Joaninha, porque, tipo, é um passinho num passinho. Eu pensei muito na Joaninha quando eu vi disso, assim, de que ela devagarinho e sempre, assim, foi Uhum. meio que. É, Não a tartaruga, mas foi mais ou menos aí que eu pensei. Mas muito bacana, Thaís. Semana que vem, gente, temos mais live. Não vou contar aqui agora, mas eu já sei quem é. Se você quiser saber quem é, me dá um oi ali, entra no nosso grupo lá do WhatsApp, que já vai ficar sabendo quem é. Mas vai ser muito, muito bacana. E agradecer a Thaís hoje estar aqui muito com a gente. obrigada, pessoal. Foi muito legal. Ai, adorei a conversa. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, obrigada, Thaís. pessoal.